Hoje eu vou falar de Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que tem chamado muito a minha atenção, que são as últimas conversas de Jesus com seus discípulos, as últimas instruções, antes de começar todo o processo da crucificação. No livro de João fala bastante sobre essa passagem. Entre o final do capítulo 12 até o 17 do livro de João, Jesus explica a razão da sua saída do mundo e a promessa do Consolador, confiando aos seus discípulos a continuidade da sua obra. Por isso que eles foram instruídos e foram testemunhas de Jesus e do amor de Deus. Eles tinham a missão de levar a palavra de Deus e pregar o Evangelho ao mundo, para que vidas fossem transformadas. E Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E lá no capítulo 12 do livro de João, Jesus fala: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Então era a época de Páscoa e Jesus, ele ceava com os seus discípulos e já sabia que estava chegando a sua hora de concluir a obra que Deus tinha confiado a ele, de morrer pelos nossos pecados. Ele sabia que tinha saído de Deus e ia voltar para Deus. Acabando o dia, já sabendo que Judas ia traí-lo, cingiu-se com uma toalha e com essa mesma toalha lavou os pés dos seus discípulos. Explicou que estava fazendo isso para que tivessem parte com ele. E disse aos discípulos: entendeis o que eu vos tenho feito? Me chamais de mestre e senhor, e digais bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Explica que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Jesus dá um novo mandamento, que vos amais uns aos outros, como eu vos amei a vós. Jesus disse para eles: não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, pois virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E disse: porque onde eu estiver, estejais vós também. Tomé queria saber o caminho, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se conheceres a mim, também conhecerão o Pai. Eu estou no Pai e o Pai em mim. E as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. E tudo o que pedir em meu nome, isto o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amar, guardará meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós para sempre. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim,
e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus disse também que ele é a videira verdadeira e o Pai o lavrador. Diz que toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E diz: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos estar em Jesus, ligados a Ele em espírito, para que possamos entender as suas palavras, guardar seus mandamentos e cumprir as ordens de Jesus. Vigiar, para não errar nas nossas atitudes. Em Gálatas capítulo 5, Paulo diz que os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Jesus pede que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. E se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, na mensagem seguinte, Jesus, antes de ser preso, torturado, condenado e crucificado, ele continua dando instruções aos seus discípulos. Jesus explica que eles também terão adversidades e serão perseguidos, mas Deus estará com eles. Jesus pede para que eles se preparem e se fortaleçam nas coisas que estiver por vir, por causa do ódio do mundo. Paulo mesmo confessa sobre os dias de perseguição contra os discípulos de Jesus. Ele foi uma das grandes testemunhas disso. Percebendo que os discípulos estavam muito tristes, Jesus começou a falar do Consolador e tudo que ele fará. Esse Espírito os guiará, os consolará e vai continuar ensinando. Para que o Espírito Santo viesse, Jesus precisava voltar para o Pai. E era necessário que ele vá, porque se ele não for, o Consolador não virá. A separação e a tristeza seriam recompensadas. Ele promete alegria em lugar de tristeza e paz em meio às aflições. Diz que o Espírito Santo viria e assumiria a tarefa com a intenção de convencer e converter os homens, para que saibam, se arrependam e estejam certos que esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, Jesus diz, porque não creem em mim. Então o pecado, ele estava na rejeição de Jesus, quando deviam ter reconhecido e aceito a ele. E na cegueira dos homens, eles chamaram a Jesus de pecador, porque achavam que ele blasfemava, dizendo ser filho de Deus. Mas o próprio pecado deles levava-os a condenar Jesus à morte. Então, da justiça, Jesus diz: porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Cristo resolveu o problema do pecado com a sua própria morte. O Pai é o verdadeiro juiz da justiça. E a sua vontade de ter o Filho de volta na glória junto dele é a prova de que não achou nenhum pecado sobre ele.
Em Romanos capítulo 1 fala que ele foi designado, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Do juízo, Jesus diz: porque já o príncipe deste mundo está julgado. O inimigo é que estava sendo julgado ali, porque ele é quem governa sobre o pecado e sobre a morte. A vitória de Cristo sobre o pecado na cruz e sobre a morte na ressurreição declarou que o inimigo foi julgado e condenado. Jesus tinha muito mais que dizer aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam maduros para compreender. Eles só iriam entender conforme crescessem as suas experiências. Jesus disse que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, fala: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Cristo, ele estava glorificando o Pai através da sua obediência até a morte. Assim, o Espírito glorificaria a Cristo, esclarecendo o significado da sua morte. Jesus mostra que o acesso ao Pai seria direto, porque o próprio Pai vos ama, porque creram em Cristo. Fala que podemos pedir direto a Deus e sermos atendidos. No livro de Mateus, ele conta que, clamando outra vez com grande voz, Jesus entregou o seu Espírito. E eis que o véu do santuário, ou do templo, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, o rasgado véu é um sinal da restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. E isso só foi possível com a morte de Cristo na cruz. Jesus afirma que saí do Pai e vim para o mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus conclui a obra que Deus determinou e voltará para o Pai, no lugar celestial. Jesus fala que é chegada a hora, e ele fala para eles: tenho-vos dito isso, para que em mim terás paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus quer nos ensinar e nos fortalecer que passarmos por aflições e lutas, temos a certeza que o mais importante é a vitória final. Avisa aos discípulos que eles passarão por perseguições, serão odiados, maltratados e terão aflições por amor de Cristo. Mas mesmo assim, ele pede para que tenham esperança. Em 1 João capítulo 5, fala que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Apocalipse 3, fala que ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois de tomar a última ceia com seus discípulos, Jesus vai orar. Ele sabia que o seu tempo estava muito próximo e precisava se preparar. A oração era essencial. Na oração, Jesus mostrou a sua total submissão ao Pai. Ele orava porque precisava ter comunhão com o Pai. Ele era parte da Trindade e tinha que estar em perfeita união. Na oração, ele conversava com o Pai. Era assim que ele recebia as palavras que ensinava ao povo. Jesus sabia que precisava sofrer pelo pecado de todas as pessoas. Ele não queria sofrer, mas decidiu obedecer à vontade do Pai até o fim. E por fim, primeiro ele ora pedindo ao Pai que o glorifique, que restaure o seu resplendor com a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse.
e diz que também o teu filho te glorifique a ti, porque a obra que ele tinha que fazer já estava consumada. Ele fala que já vivia com o Pai antes que o mundo existisse. Ele se esvaziou como Deus para viver como homem. Agora ele quer voltar junto de Deus glorificado, porque antes que o mundo existisse, Jesus estava com Deus. Ele era Deus. A palavra estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E ele voltará pela cruz, pela crucificação. Jesus falava para os judeus que antes de Abraão nascer, eu sou. Eles entendiam que Jesus estava declarando que ele era igual a Deus, ao usar o mesmo título eu sou, que Deus declarava de si mesmo. Não há dúvida que Jesus existia eternamente. É o que também fala no capítulo 1 do livro de João. Mas os judeus, eles pegaram pedras para matar Jesus, porque ele se proclamou ser igual a Deus. Mas Jesus não blasfemava. Ele era igual a Deus em todos os sentidos. Em Êxodo capítulo 3, Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Em Isaías 43, Deus disse: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E Jesus diz que ele recebeu poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E Jesus fez uma definição do que é a vida eterna. A vida eterna é essa: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste para pagar o preço dos nossos pecados, para nos resgatar, vencer a morte e o poder do pecado. Isso é conhecer a vida eterna. É o que crê em Deus e confia nas suas palavras, porque as palavras de Deus é o ensinamento. Ele diz que aqueles que me deste receberam as minhas palavras, creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, porque são teus, e para que sejam um, assim como nós. Jesus pede para Deus cuidar deles, para os guardar e os proteger. Diz que estando ele no mundo, os guardava em teu nome que me deste. Os protegi e os guardei, mas agora fisicamente não me verão mais. Os apóstolos não só estão vendo o que Cristo está fazendo, mas também receberão as instruções e inspirações do Espírito Santo para continuar a escrever as Escrituras. Eles serão guiados para estabelecer os ensinamentos da igreja. E o que ele pede para os discípulos, ele também pede para aqueles que ainda virão a crer nele. Pede que Deus os livre do mal e para que eles sejam santificados na verdade. E diz: a tua palavra é a verdade. Jesus também fala que o propósito da unidade é fazer com que as pessoas conheçam que ele é enviado por Deus. E é na unidade do corpo de Cristo que as pessoas vão descobrir isso. Jesus disse: Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, que tu tens amado a eles, como também tem amado a mim. Quer dizer que a unidade de Cristo na terra fará com que as pessoas conheçam e entendam que ele foi enviado por Deus, e isso é a vida eterna. Jesus pede ao Pai: Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste, e que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja.
Então, a vida eterna não é só conhecer a respeito de Deus, mas é ter intimidade com Deus. Jesus esteve aqui, viveu, pregou, foi crucificado, voltou para a glória com o Pai, onde esteve antes do mundo ser mundo. O Pai nos deu para Jesus. E quando o Pai nos deu para Jesus, Jesus deu por nós a vida eterna, no exato momento em que nós cremos nele. João, no capítulo 5, diz: Quem está com Cristo passou da morte para a vida e é justificado pela graça e pela fé. Não é mais condenado. Em João, capítulo 3, fala: Mas aquele que não se arrepende já está condenado. Jesus ora por todos nós, que somos seus discípulos, e pede para que Deus nos mantenha unidos, nos proteja do mal, para que nenhum de nós perca a salvação, para que Deus nos santifique com a verdade, que é a palavra. Que o amor de Deus esteja em cada um de nós. Cristo nos amou com um amor profundo e nos ensinou a orar em favor de nossos amigos, da família e daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Jesus disse que era necessário que ele vá para a glória, porque se ele não for, o Espírito não virá. E se ele não entrar na glória, a obra não estava concluída. Em Isaías 53, fala que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Fala que ele foi transpassado e pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Significa que Cristo sofreu os castigos relativos aos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados e ter paz. É por isso que, mesmo diante das aflições, nós conseguimos ter paz. E aí ele será louvado por séculos e séculos. E a Bíblia fala em Apocalipse 4 e 5 que Deus está assentado no trono lá no céu. E Deus deu uma visão a João. Ele viu uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como uma trombeta, ouviu falar com ele e disse: Sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E ele foi arrebatado em espírito, e viu um trono no céu, e um assentado sobre ele. João vê que existem 24 tronos, e assentados sobre ele 24 anciões, com vestidos brancos e em suas cabeças coroas de ouro. Vê também, diante do trono, 4 seres viventes, eles todos se levantando e se curvando, e de dia e de noite clamavam: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Exaltando o Pai por ser o Criador, e eles tiraram as suas coroas, que é um símbolo do poder, e lançaram diante do trono para dizer: Digno é o Senhor de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, e por tua vontade vieram a existir. João vê um livro na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Um livro fechado, ninguém abre. E o conteúdo dele contém o destino da história da humanidade. Viu também um anjo forte que proclamava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ou seja, nem anciões, nem anjos, nem seres viventes, que são todos seres celestiais, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciões disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olhei e vi no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havia sido morto. E é ele quem tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono.
E tendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que eram as orações dos santos, e clamavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e eram milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouviu toda a criatura dizer: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio por séculos e séculos. E todos prostraram-se de, todos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre e venceu para abrir o livro, Jesus Cristo. E ele é glorificado, e quando estivermos lá no céu, louvaremos a ele, porque nós estamos aqui. E na cruz ele se entregou por nós, e no seu sofrimento ele é glorificado. Ele ressuscitou para a glória do Pai. Ele subiu ao céu e é exaltado e colocado à direita do Pai. Ele pediu para ser glorificado, porque assim ele pôde glorificar a Deus. Não estava pensando só na sua glória, mas através desse processo todo, ele poderia glorificar o Pai. Por isso, como fala em Filipenses capítulo 2, Deus também o glorificou com soberania e diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a humanidade, todos os que negaram e toda a boca confessarão que Jesus é o Senhor, é o soberano, e isso será para a glória de Deus Pai. Jesus conheceu a dor pessoalmente. Jesus glorificou a Deus, obedecendo até o fim, e completou a obra. Não deixou nada sem fazer. Ele consumou todo o propósito que Deus determinou. Algumas vezes nós sofremos um sofrimento injusto por amor de Deus, mas Jesus nos ensina que tudo que pedimos ao Pai tem que ter um propósito maior, para que o Pai seja glorificado em tudo que Ele nos der, atendendo às nossas orações. Em 1 Timóteo, capítulo 3, fala: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido na glória. Essa é a justiça de Deus, é a mensagem da cruz. Amém? Obrigado por essa oportunidade. Louvo a Deus por todo o seu amor por nós. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. E um grande beijo a todos. Amém.